glorificar o nome de Jesus. E pegavam ramos de palmeiras e colocavam ali na estrada onde o jumento estava levando o mestre. Eles diziam: Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Aleluia. Todos alegres, todos radiantes, esperançosos. Isso aconteceu na Páscoa, a última de Jesus. 33 depois de Cristo. Jesus ainda estava se preparando para ter a ceia com aqueles seus amigos discípulos. E as pessoas estavam muito alegres, esperançosas, glorificando, exaltando o nome do eterno Deus. Mas um pouco tempo depois, este mesmo povo que estava ali dizendo: Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor, este é o nosso Messias, este é o nosso Senhor. Eles estavam diante de Pilatos. Os 3 dias do Páscoa. E de repente Pilatos coloca Jesus, que fora preso, e junto a Jesus Barrabás, e diz: quem eu devo soltar? Jesus ou Barrabás? Barrabás! Solta Barrabás! E a Jesus crucificam. E aí eu fico a perguntar: qual é a nossa expectativa em relação ao Messias? Qual é a nossa expectativa em relação ao Messias? O líder que foi aclamado, o líder que foi exaltado e governado com merecimento, porque na caminhada de aproximadamente 3 anos e meio ele mostrou que verdadeiramente ele era Deus. Ele mostrou que verdadeiramente deixou a sua glória para passar tudo aquilo por amor de nós que andávamos afastados. Mas como os discípulos de Emaús, muitas vezes nós temos aquilo assim na nossa caminhada. Nós temos muitas vezes glorificado o nome do Senhor, inclusive dado testemunhos maravilhosos através do Senhor, através das nossas vidas. Mas quando chega o momento de prova, as nossas vistas parecem que turbam. E a nossa prova tem sido o carro, né? O carro de vídeo, que é que levantar no melhor do louvor, de repente, tira toda a opção. Mas ele é Senhor. E já tivemos muitos esforços para resolver, não conseguimos, mas ele é Deus. Ele continua sendo Deus, vai nos mostrar como resolver isso. Mas eu queria trazer a reflexão nesta noite de ceia, porque, queridos, o que tem acontecido nesses últimos dias é para que nós peguemos esses exemplos do passado, para que nós não deixemos acontecer conosco. Ah, pastor, que é isso? Eu sou um homem temente a Deus. Eu medito na palavra de noite. Uma certa feita,
Pedro estava próximo a Jesus. E Jesus disse: Pedro, Satanás pediu para se dar a tua vida, a vida de vocês. E não permitir. Eu pego esse texto, às vezes, e faço uma comparação com Jó. Quando, na mesma linha de raciocínio, Deus chega para Satanás, que foi lá na reunião de Deus no céu. Aí Deus chega para ele e diz: onde tu anda, capiroto? Estava por aí andando. Estava por aí andando pelo mundo. E Deus diz: viste teu servo Jó? Homem íntegro. Não tem ninguém igual na terra como ele. Mas você é de tantos riquezas, família maravilhosa. Deixa um tempo ele comigo para ver se ele não nega o teu nome. Ousado. O inimigo das nossas almas, ele é ousado. Ele desafiou Deus na pessoa do Pai, como também desafiou Cristo na pessoa do Filho. Lá no jejum de Jesus. Por quê? Atento. Vamos estar atentos. Mas Jesus conhece os nossos corações. Jesus conhecia o coração de Pedro e não deixou Satanás se andar. E a prova disso é que depois daquela conversa que teve, pouco tempo depois, Pedro levou Jesus 3 vezes como ele tinha dito. Pedro levou Jesus. E Jó permaneceu firme no propósito e até hoje tem um exemplo de fé quando se quer construir algo em relação à perseverança, a lutar, a suportar por amor de Jesus. E por que nós estamos querendo fazer esta colocação em relação às nossas subidas e descidas, as nossas caminhadas com altos e baixos que muitas vezes nós temos tido? É justamente porque nós não temos tido a atenção necessária, nós não temos tido também a confiança necessária naquele que deixou estes exemplos para que seguíssemos. E a nossa preocupação muitas vezes é que nós temos observado mais aquelas questões que o Senhor coloca na Bíblia apenas para podermos conhecimento e não seguirmos, e nós muitas vezes estamos justificando as nossas baixas, as nossas quedas nesses contextos das problemáticas dos nossos antepassados. Uma certa feita, eu estava no seminário e ouvi um professor de seminário pregando, e ele dizia que dependendo da cor da mentira você poderia contar. Aí eu acendi a luz amarela. E quando eu lembrei de um povo que quando Paulo estava pregando, eles iam consultar a palavra se verdadeiramente o que Paulo estava pregando era verdade. Olha, estamos falando de Paulo, o grande missionário que o Senhor comissionou para pregar a todas as nações da terra. E ele dizia: Abraão fez isso. Quando o faraó perguntou a respeito de Sara, e aí nós vamos justificando as nossas falhas, as nossas quedas e baixas, com os conceitos que o Senhor deixa na Bíblia para que nós aprendamos e também para ratificar que essa Bíblia é verdade, ela é real, ela não esconde nada, ela fala dos benefícios e também dos malefícios que os povos de
na caminhada, teve. Por que estamos conversando a respeito disso? Porque também tem um texto na Bíblia que entrega. E o Senhor tem nos condicionado esses últimos dias aí, esses dias, a trazer um alerta a Monte Sinai, a trazer um alerta também a algumas pessoas que ainda dá crédito a alguma palavra nossa, humilde, servo do Senhor. Porque nós temos visto claramente que nós estamos buscando justificativas para apresentar diante do Senhor as nossas deficiências e falhas. Na reunião dos pastores, nós temos 2 meses discutindo a respeito de IA, inteligência artificial. Estamos discutindo nesse assunto de IA entre a igreja metaverso. A igreja metaverso é aquela que ela é virtual, tem abraços virtuais, palavra virtual. É como você estivesse em casa, mas se sentisse num templo. E aí a discussão vai, e todos como se fosse, coisas maravilhosas, sem se importar com a consequência que isso pode atrair. Eu só creio em crentes verdadeiramente preparados, aqueles que foram aprovados. A Bíblia diz que o ferro com o ferro se afia. Como que no metaverso nós vamos afiar um ao outro? Nós hoje pela manhã falamos a respeito de comunhão, a respeito do que está acontecendo nos últimos dias em todo o planeta Terra. E falávamos que nós deveríamos, como congregação, como povo de Deus, como pessoas que se encontram sempre e que fazem parte de uma presa, que devemos descer do nosso salto, tirar o nosso orgulho e verdadeiramente entregar um ao outro na confiança. Porque quando vierem situações de grandes provas, nós vamos ter com quem contar a nossa caminhada. Mas diante de todo esse panorama colocado aqui, nós temos percebido que nós estamos sem nenhum tipo de preocupação em relação a isso. Nós estamos com o que as redes sociais dizem: Deus é amor. E não vai permitir que os seus filhos se percam. Deus não vai permitir que nenhum de nós se perca. Essa é a última pregação do século XXI. Porque nós temos ouvido pessoas falarem para milhões. Minhas ovelhinhas, fique como está, que Deus vai sempre te abraçar, vai sempre te colocar no colo. E isso vai nos deixando fragilizados. E quando a prova vem, nós nos agarramos a essas vozes humanas que massageiam os nossos pés. Quinta-feira nós falamos a respeito de renúncia. Quinta-feira nós falamos a respeito de como é estar em Cristo verdadeiramente. Como é que o Senhor prepara o seu exército, prepara aqueles que vão morar no condomínio celestial que Ele está preparando. Se nós não abrirmos os nossos
nossos olhos para isso, nós vamos nos perder no meio da caminhada. Se nós estivermos agindo como aquele povo que ia ao Senhor superficialmente, emotivamente, porque diziam que ele estava operando milagres e maravilhas, porque diziam que ele estava ressuscitando mortos, porque dizia que ele era verdadeiramente o Filho de Deus, mas ia por isso. Aí quando chega na hora da prática desta palavra, nós recuamos. Em João 6, Jesus começa a falar com os seus discípulos e muitos estavam seguindo a ele, a respeito do seu sacrifício, a respeito do seu corpo. Quando ele diz: aquele que não comer da minha carne e beber do meu sangue, quando começou a falar a respeito de como nós, como discípulos, deveríamos estar nos preparando diante da humanidade, nessa nossa caminhada cristã, quando vamos para o momento crucial, aquele que nós devemos estar praticando, nós recuamos. Porque quando todos aqueles discípulos começaram a ouvir Jesus falando, o que era que eles diziam? Dura é esta palavra, quem pode aguentar? Pessoas que viram milagres exponenciais, milagres jamais visto alguém fazer, nem o Elias, nem o Eliseu operou as coisas, os milagres que Jesus operou. Eles têm o conhecimento através do que seus pais contaram, o que operaram os profetas, mas Jesus, eles estavam vendo, eles estavam presenciando todos esses milagres. Mas quando o Senhor chegou para a responsabilidade, tua é esta palavra, quem pode aguentar? Mas Jesus não para por aí. E Ele está dizendo para nós: ei, e vocês? O que é que acham disso? Vocês estão como esses discípulos que não aguentaram a palavra? Ou vocês estão como os discípulos de Emaús que com pouca coisa deixou turbar a sua visão? Por alguma situação emocional que quebrou a expectativa que você vinha carregando no seu dia a dia, e de repente, por estar sendo frustrado, aquilo que você imaginava ser, aí a tua visão turva. Aí a gente está do lado com Jesus e não sabemos quem é Jesus. Quantas vezes nós estamos vivendo uma prova e nós lançamos essa prova, o crédito ao inimigo, nós vamos pode falar capítulo, né? Quantas vezes? Nós estamos vivendo situações sérias que até o nosso corpo começa a gemer e até a gente achar que não vamos conseguir avançar nela. E você diz: Senhor, me livra dessa prova. Tira de mim essa prova. Porque a nossa visão está turvada. Se pelo menos nós conhecêssemos a palavra, a gente ia entender que não vem sobre nós prova do inimigo, a prova é do Senhor, que vem do inimigo a tentação. Eu entender e falar para o Senhor: isso é uma tentação, me livra dela. Aí tudo bom, mas numa prova eu preciso passar, porque veio do Senhor, e quando eu passar eu vou enxergar, que é um momento preparatório para quando eu ouvir
vida. A palavra não teremos nós, Senhor. Se só tu tens palavra de vida eterna, vamos quebrar uma situação mística que existe. Inclusive a própria Bíblia fala a respeito, por conta de alguns contextos que a própria Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Isso está acontecendo. Está acontecendo mesmo aos olhos nus. Tem outra passagem que diz: haverá fé na terra quando vier o Filho do Homem. E nós pegamos isso, ao invés de enfrentarmos a situação, nós recuamos. E aí nos tornamos habitantes de Emaús. Nos tornamos discípulos com visões embaçadas. E qual é a expectativa que eu tenho do meu Messias? A minha expectativa é que ele resolva as minhas problemáticas. A minha expectativa é que ele resolva os meus problemas pessoais. A confusão que eu tenho com o meu cônjuge. A situação que eu não estou sabendo administrar nos meus filhos. A situação dos celeiros que não estão muito bons. O desemprego. As lutas, as perseguições. Nada dá certo. Mas se eu for para Jesus, tudo isso vai resolver. Será que a minha expectativa está nisso? São expectativas terrenas. E Jesus não morreu por isso. Jesus não morreu para nos dar boa vida aqui na terra. Não. A boa vida vem é boa, mas ele não morreu por aqui. Qual é mesmo a minha expectativa? Eu, como pastor, é que o Senhor sane os problemas das ovelhas. Tudo isso faz parte da minha caminhada, tudo isso faz parte da sua caminhada. Não como expectativa, não como condição sine qua non, condição evidente, condição, como poderia dizer, uma condição que sem ela não existe, aquela condição que advogados sabem, condição sine qua non para estar em Cristo, para a salvação. Qual é a minha expectativa? Para entender melhor, alguém que diz, condiciona a salvação ao dia do descanso. Por exemplo, condiciona a salvação a obras. Por exemplo, condiciona a salvação a trabalho do reino. Outro exemplo, quando condicionarmos isso, nossa expectativa está completamente frustrando aquilo que Deus enviou o seu Filho para fazer. Porque a nossa expectativa deve estar completamente em ter Jesus como Senhor. Dessas problemáticas, Ele vai cuidar sim. No tempo dele. No tempo dele. Porque é promessa também. Ele falou que aqueles que estiverem nele, Ele vai dar 100 vezes mais aqui na terra, além da vida eterna. Mas tudo isso são situações secundárias. Eu preciso enxergar dentro